tantas dificuldades assim com relação ao arroz. Em 20 anos são aproximadamente 13, 14 anos de problemas. É praticamente um ano bom e 2 com problema. Então nós temos que nos questionar isso. Nós temos que pensar o que tem que ser feito para que a gente supere essas dificuldades e para que os nossos produtores pensem bastante ou quase só em produzir, aumentar a produtividade, em trabalhar com a diversificação das suas lavouras, que isso é importante também para agregar renda, não só do arroz, ou não só com o arroz, mas também com outras culturas. Nós temos que pensar, portanto, sem ter esta preocupação do pensamento com: será que eu vou conseguir pagar o banco? Será que eu vou conseguir pagar as despesas? Como é que vai reagir o mercado de novo? Então, é um problema. E esse é o desafio que nós temos, desde que a gente assumiu. Então, na verdade, o governo ele é uma espécie de pronto-socorro na agricultura. Quem também não nos procura. Nos procura quem tem problema, né, Renato? O Renato, por exemplo, nós já devemos ter falado com ele, eu e o Batata, umas 20 vezes. Desde que a gente, nesses 2 meses de governo, nesses 60 dias, nós devemos ter falado 20 vezes com ele. Por quê? Pela preocupação com os problemas do arroz, na busca de soluções. E é PEP, e é AGF, e EGF, tem números e letras. Um outro dia, nós até brincamos com o governador, porque o Renato apresentou a carta de reivindicações para o governador, em que ali deveria ter uns 20 itens. E o governador me olhou meio que perplexo com tantos problemas e tantas soluções e tantas siglas, e me perguntou: mas e aí, Mainardi? E eu disse: olha, estou meio confuso, porque na verdade o que o Renato apresentou foi uma paeja, porque tantos itens compondo o problema do arroz. Por que isso? Nós não precisávamos de tanta coisa, bastava nós termos condições de produzir e o preço do produto ser compatível com os custos e com a rentabilidade que se precisa para poder tocar uma atividade como essa. Que sejam compatíveis para remunerar o capital lá investido, que é um capital alto, em terras, porque são terras bastante valorizadas, no investimento que se fez para ter água, nos investimentos que se fez para se ter máquinas em condições de, na hora que se precisa plantar, sem precisar parar a máquina, na hora de colher, sem estragar a colheitadeira. São investimentos que têm que ser remunerados. E agora nós estamos convencidos, eu particularmente estou convencido de que o nosso esforço, tenho conversado hoje ainda de manhã com o governador, conversando com o governador, e ele nos pedindo que nós elaboremos um conjunto de medidas para que os problemas do arroz sejam superados durante a nossa gestão. Nós temos os problemas emergenciais, que são esses, que a gente se confunde de tantas siglas e que você sabe. É um instrumento, um mecanismo que o governo faz, né, para comprar arroz. Outro é para escoar a produção. Outro é para tal coisa, e assim vai. Isso tudo são mecanismos emergenciais para resolver o problema agora, e que acaba não resolvendo em definitivo, porque a equação não fecha. A equação é uma equação mercadológica, de mercado, e o mercado sempre funcionou assim. Onde nós temos a livre iniciativa, onde não é o Estado, Lino, o detentor das políticas governamentais que estabelece o que cada um vai produzir, os Estados Unidos chegam a fazer isso. Os Estados Unidos, quando pensa que terão uma super safra de milho, por exemplo, e aberta de mercado, em que a lei da oferta e da procura é o que regula o preço dos produtos que são produzidos no campo, e que o governo age com seus instrumentos para ajudar a fazer com que o produtor
não fique descapitalizado, não venda abaixo daquilo que se chama preço mínimo, que nós estamos exigindo, e a presidenta Dilma já disse que tem que se fazer de tudo para que o produtor não venda o arroz abaixo do preço mínimo, que é R$ 25,80. E esses instrumentos ajudam o consumidor, na falta do produto, colocar o que está guardado no estoque, no mercado, para conter a suba exagerada de qualquer um dos produtos, especialmente dos nossos cereais. Então, o que nós vamos fazer para enfrentar essa questão do mercado, que tem deixado na questão do arroz os nossos produtores com enormes dificuldades? A equação não fecha e o bolso do produtor é que fica comprometido. Passamos por dificuldades alguns anos atrás, piores inclusive do que hoje, em que o endividamento foi enorme junto aos bancos, se trabalhava para pagar banco. Hoje a situação é de dificuldades, mas talvez não tão grave como já foi. Então essa equação não fecha. Se nós temos uma produção maior do que o consumo e ainda temos que absorver o arroz do Mercosul, e eu tenho dito que não adianta a gente ficar brigando na questão do Mercosul, porque assim como o Brasil vende para lá determinados produtos, eles vendem para cá o que eles têm para vender. O Uruguai não tem tanta coisa para nos vender e arroz é uma das que eles têm para vender. Como o custo de produção deles é menor, eles podem colocar aqui arroz a 22 ganhando dinheiro, e nós a 22 estamos perdendo dinheiro. Então é um problema que tem que ser enfrentado, no meu entendimento, sem nós querer atribuir a outros a responsabilidade, sem atribuirmos a outra responsabilidade deste problema. O governador tem dito que é parceiro dos produtores, das nossas entidades, liderando, portanto, este movimento para pressionar o governo federal a encontrarmos soluções. Hoje, agora, soluções emergenciais, como foi a prorrogação do EGF, como foi o PEP, medidas que o governo adotou, mas que não vão resolver o problema, porque o arroz vai continuar aqui dentro, sequer trocando de depósito. São apenas troca de papéis que vai de um para outro. O nosso problema fundamental, e o IRGA tem que ajudar nisso, Batata, é nós encontrarmos as formas e implementarmos as medidas para diminuirmos os custos de produção, para que a gente tenha um custo compatível com o mercado internacional e que nos dê a garantia de renda. Então, para isso, nós já formamos grupos de trabalho na Câmara Setorial para tratar a questão do Mercosul, para ver o que nós podemos fazer em relação às políticas que o governo federal tem que adotar na relação com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, para compreender melhor os custos de produção deles, por que eles são mais competitivos. O grupo de trabalho para tratarmos da questão dos impostos, dos tributos que pesam para a indústria, e a indústria tem que pagar menos para o produtor. As medidas que nós temos que tratar, que dizem respeito, por exemplo, à CDO, pegar este custo de produção que é de 29, que eu não sei se é realmente de 29, mas ir diminuindo, por exemplo, o financiamento para que o arrendatário possa comprar a terra, e com isso é um custo a menos que ele tem, o custo do arrendamento. Esse é o nosso objetivo maior enquanto governo, além, evidentemente, de estarmos juntos com vocês, como tem se feito, conversando com o ministro da Agricultura, conversando com a presidenta Dilma, colocando a questão do arroz como uma questão importante e uma questão de governo, de Estado. Por quê? Porque esta cultura, ela é a segunda principal produção agrícola do nosso estado, é a principal da metade sul, é uma cultura que envolve não só 18.500 famílias,
mas são 230 mil pessoas envolvidas direta e indiretamente. É, portanto, a cultura do arroz, e me desculpem aqueles que acham que a gente fala demais sobre arroz, se envolve muito e não está cuidando de outras coisas, mas é uma cultura das mais importantes porque ela tem um efeito econômico e social no Rio Grande do Sul. Econômico por mobilizar 4 bilhões somente no bolso dos produtores, em que a cadeia produtiva deve chegar em torno de 8 bi. Econômica porque faz parte da composição das receitas dos municípios das regiões mais empobrecidas, que é da metade sul da fronteira oeste, da campanha, da região sul e da depressão central, fundamentalmente, mas não só lá. Nós estamos aqui numa região que também produz arroz. São 133 municípios que, se vai mal o produtor, dali a 2 anos, no retorno do ICMS, vai mal a prefeitura. Então é um desafio para todos nós trabalharmos para melhorar a renda, para fazer com que o nosso produtor trabalhe mais tranquilo, garantindo com isso que ao final de uma safra ele possa ter os seus rendimentos para tocar a sua vida. A renda do produtor, eu tenho dito, é a mola propulsora para o nosso desenvolvimento. E se nós chegarmos a conseguir um custo de produção compatível com o mercado internacional, que tende a se alterar daqui a 2, 3 anos, é muito difícil eu chegar na frente dos senhores e dizer: podem continuar plantando arroz, podem inclusive ampliar suas lavouras, porque a crise dos alimentos vem aí. A necessidade do mundo cada vez comprar mais alimentos vem aí. A China diminui em torno de 1 milhão de hectares por ano as suas lavouras. Os Estados Unidos diminuem em torno de 1 milhão também, em torno de 1% das suas lavouras. O consumo tem aumentado porque não é só no Brasil que as pessoas hoje estão tendo poder aquisitivo maior para consumir mais. Aqui, inclusive, esse consumo, aliás, esse poder aquisitivo que cresce, tem gerado um efeito contrário no arroz. Como o arroz é muito barato, as pessoas passaram a comer outras coisas. E com isso tem caído a nossa produção. Por isso que o governador já anunciou que nós vamos desenvolver uma grande campanha de aumento do consumo do arroz aqui no nosso estado e nacional, para pelo menos segurar a queda no consumo do arroz. Mas mundialmente tem havido um crescimento substancial no consumo de arroz e de outros cereais, devido ao aumento populacional, devido à questão não só do aumento populacional, mas a questão da renda das pessoas, que tem crescido mundialmente, e a China é um deles. Então há uma expectativa, eu tenho muita confiança, presidente Renato, Batata, Lino, de que os próximos anos vão ser anos muito melhores para nós em função da questão internacional. Nós temos que fazer o dever de casa. Eu acho que os senhores já fizeram muito bem o dever de casa em ter sido extremamente competitivo, em ter elevado os índices de produção, a produtividade para 7 e pouco, 8 mil quilos por hectare. Já fizeram o dever de casa de se modernizar. Dentro da porteira, como se diz, as coisas estão bem. O IRGA tem ajudado muito. Os senhores têm investido, têm melhorado, portanto, a produtividade e têm cumprido com o seu dever. O nosso problema é antes da porteira. São esses custos que fazem com que os ganhos efetivos que vocês deveriam ter pelo aumento em 40%, 50% da produtividade do arroz não vai para o bolso de vocês. Vai para outros que se apropriam disso antes, por um sistema de impostos de alto custos dos defensivos, dos ofensivos, seja lá como queiram chamar, pelo custo do arrendamento e tantas outras coisas. E depois da porteira, nós temos que ser competitivos no mercado internacional, ousados de buscar mercado. E com isso, fazer com que a gente não se preocupe mais em saber se a nossa lavoura vai ser de 1.100.000 hectares, de 1.200.000, 1.500.000 hectares. Enquanto nós tiver terra nesse estado, várzea para produzir arroz, nós temos que produzir. E
sermos competitivos no mercado internacional significa poder vender lá fora o nosso excedente. Para o bolso do produtor e muito mais rentável para o Estado, na carga tributária que haverá de vir pelo aumento da produção e não pelo aumento dos impostos. Uma grande salva.